Magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Anishounen. Hoje, finalmente, a gente vai seguir falando sobre Black Clover aqui no canal. Dessa vez, a gente vai falar sobre o próximo capítulo do mangá, o capítulo 259. Mas dessa vez, a gente vai fazer uma análise de um vazamento, de um possível vazamento do próximo capítulo do mangá. E hoje eu conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão. Se eu gostei aí embaixo, é muito importante pra gente. Vamos tentar cumprir a meta de 7.500 likes nesse vídeo de hoje. Conto muito com você também pra se inscrever no canal se ainda for novo por aqui e conferir se o YouTube não te desinscreveu caso já fosse inscrito no canal. Afinal, o YouTube tá desinscrevendo um monte de gente e mais de 50% das pessoas que assistem os vídeos não estão inscritas no canal, então dá uma conferida aí. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! Galera, então, neste vídeo de hoje a gente vai fazer uma análise de Black Clover que é um pouco diferente de todas que a gente sempre faz no canal, porque geralmente sempre é lançada a haul do mangá de Black Clover e a gente faz a análise da haul. Ou é lançada a haul completa em coreano, ou algumas vezes algumas páginas do mangá sempre aparecem em japonês e junto com essas páginas em japonês, sempre tem uma sinopse traduzida pro inglês. E a gente faz uma tradução literal de tudo isso e aí a gente comenta aqui no canal. Essa semana, como vocês devem saber, o capítulo de Black Clover foi adiado. E como a gente sabe, sempre na sexta-feira eu trago as hauls pra vocês. E essa semana não teve uma haul. Mas aí eu acabei tendo acesso a uma sinopse em inglês do próximo capítulo, do capítulo 259. Mas eu não tenho total certeza da veracidade dessa sinopse. Por quê? Porque geralmente toda semana é vazada a sinopse e também é vazada algumas páginas do mangá. Sendo elas fotos do mangá em baixa qualidade ou sendo a haul completa, como eu já trouxe também várias semanas aqui no canal. Mas dessa vez não, tinha apenas o texto e eu não consegui encontrar as páginas do mangá. Como eu disse, como não temos imagens do mangá, não dá pra saber em que ordem aconteceu, se isso é tudo que vai acontecer no capítulo ou se isso acabou sendo a previsão de alguém colocada como se fosse a sinopse do capítulo. Mesmo assim, tudo que estava escrito pareceu fazer sentido, então eu decidi trazer pra vocês como se fosse um vídeo de notícia, um vídeo de possível vazamento. Vamos comentar então no vídeo de hoje, como sempre eu vou fazer a leitura do que aconteceu e depois eu vou comentar e vou dar minha opinião pra vocês, fechou? Asta ataca o rei após o despertar. Seu braço parece não interferir nos poderes, mas a espada parece maior, a antimagia pode estar a fluir melhor. O rei Dante fica surpreso com Asta ainda conseguir atacar e também um novo poder. Dante diz que isso não é o suficiente para o vencer. O Asta e o Yami atingem Dante com a Demon Slayer. A regeneração parece ainda funcionar, mas mais lenta. Dante se assusta com Asta e gargalha dizendo que agora ficou mais sério. O rei começa a atacar Asta e Yami com a gravidade mágica, mas eles desviam dos ataques. Dante parece usar a magia luta interna pesada para aumentar a força do seu corpo gigante. O rei soca em direção a Asta e Yami e o Asta segura o soco com o seu braço demoníaco. Galera, então, como a gente não teve páginas pra se guiar, eu não sei se isso era uma representação do capítulo inteiro ou apenas algumas páginas do mangá. Não sei também se está fora de ordem ou se está em ordem tudo o que aconteceu, mas o que a gente conseguiu ver é que basicamente seria um capítulo de transição, pra mostrar ainda o início dessa luta e não finalmente o desfecho da luta contra o Dante. Porque aparentemente o Asta já vai começar o seu ataque, já vai estar iniciando o seu novo poder, esse seu novo braço, mas não vai conseguir vencer o Dante tão facilmente, tão rapidamente assim. Aparentemente uma coisa muito legal nesse vazamento seria que o Asta finalmente vai conseguir ferir o Dante. Até o momento atual, no decorrer das batalhas que a gente viu, apenas o Yami estava conseguindo ferir o Dante, apenas ele estava conseguindo atingir com a sua lâmina. O Asta ele tentou, mas como a gente viu, o Dante estava sempre conseguindo desviar e estava sempre conseguindo passar pelo garoto da antimagia. Agora, pela primeira vez, talvez por causa do seu braço, o Asta estaria conseguindo atacar. Uma coisa que eu não entendi direito seria o braço do Asta não interferir nos poderes dele. Como assim o braço não interfere nos seus poderes? Eu acredito que a antimagia tenha ficado mais poderosa agora que está fluindo melhor. E como eu já disse, eu também teorizo que possivelmente este braço vai tornar o Asta muito mais forte. Apesar que no fim foi dito que ele conseguiu segurar um golpe do Dante, mas se a gente parar pra pensar, o Yami também conseguiu segurar vários e vários golpes do Dante. Na luta de espadas entre os dois, o Dante fortaleceu o seu corpo e também se fortaleceu ainda num nível diferente. Ele aumentou o poder da sua Raven Fight. Então sim, o Asta segurar esse soco não deveria ser algo tão incomum assim. Mesmo assim, como ele tá gigantesco, eu não tenho tanta certeza do quão poderoso ele vai estar. Pode ser que no capítulo mostre alguma coisa que deixe o Dante muito mais forte fisicamente, e aí seria impressionante o Asta segurar aquele soco. Algo que confirmaria sim as nossas teorias de que o Asta ficaria muito mais poderoso fisicamente, pelo menos neste braço que foi possuído. Também uma coisa que eu tava esperando bastante pra este capítulo seria uma conversa, uma comunicação entre o ser que vive dentro do interior do Asta e o Asta. Assim como a Megícula se comunica com a Vanica e o Dante se comunica com o ser que está dentro do seu interior também. Eu acreditava que ele poderia acabar dando dicas pro Asta de como usar o seu poder e como usar esse novo braço. Ou que ele acabaria controlando o Asta em algum momento ali no meio daquela luta, utilizando o braço pra golpear o Dante ou algo desse tipo. Mas o que tudo indicou, isso ainda não aconteceu. Então pode ser que seja ou só um capítulo de transição, ou que realmente o Asta vai usar completamente este poder e vai com tudo pra cima do Dante. Um outro ponto que também é interessante seria o momento que o Dante vê o poder do Asta com a Demon Slayer, que seria a espada original do Asta, agora com a Black Divisor. Afinal, no último capítulo, no final do último capítulo, ele usou a Black Divisor. O Dante se assustou e começa a dizer que agora ele ia ficar mais sério. Mas ele até aquele momento já estava com 80% do seu poder demoníaco e ele já estava na sua transformação gigante com a sua magia corporal. Então o que ele quis dizer com ficar mais sério? Ele ia levar mais a batalha séria e aí mostrar mais do seu poder, ou ele pode ativar ainda mais
mais alguma porcentagem de seu poder. Em todos os vazamentos anteriores, em todas as salas e tudo mais, sempre na sinopse é dita quando alguém atinge mais uma porcentagem. Quando a Vanny e o Zenon aumentou sua porcentagem e também quando o Dante aumentou agora contra o Yami, sempre foi falado dessa evolução, mas dessa vez não falou nada. Então eu acredito que pelo menos neste capítulo não mostrou nenhuma evolução. Mas ainda assim eu acredito que possa haver essa possibilidade, porque o Dante disse que ele não conseguia atingir 100% do poder ainda, mas ele não disse que 80% era o seu máximo, por mais que eu pessoalmente ache que sim. Deve ser o máximo do poder dele, porque já tá ainda além da Vanny e do Zenon, do que eles podem alcançar. Seria muito estranho se o Dante fosse muito mais poderoso do que todos eles. Mas seguindo aqui, como a gente viu nos últimos capítulos, o Yami o tempo todo protegeu a Asta, a Vanessa, a Gray, o Gauch, o Finhal também, apesar que ele tava querendo fugir o tempo todo dali. Foi muito legal ver que agora o Asta tomou a frente da batalha e foi lá e segurou o golpe do Dante. Isso mostraria uma evolução e um crescimento do Asta gigantesco, porque o Raven Fight, que seria a luta interna pesada do Dante, foi um dos poderes que ele utilizou para vencer o Asta originalmente. Foi o poder que ele demonstrou pro garoto Dante Magia antes do Asta ter desmaiado e ter sido possuído pelo ser que vive dentro do seu interior. Essa foi uma das técnicas que o Dante usou contra ele, mas o Asta ainda permaneceu em pé por um certo tempo depois disso. Então mesmo este momento não sendo suficiente para mostrar o quanto o Asta evoluiu, é muito legal pra gente saber que ele ficou mais forte do que naquele último combate, mesmo a gente não sabendo toda a porcentagem do poder do outro mundo que ele tá atingindo agora. E galera, depois de tudo isso que tá acontecendo agora em Black Clover, eu que achava que era bem difícil o Asta e o Yami conseguirem vencer o Dante, agora eu tô vendo que existe essa pequena possibilidade sim. Eu não sei ainda o quão forte o Asta ficou com esta evolução, mas todas essas pausas que o mangá está tendo, inclusive, me faz acreditar que veremos muitas e muitas cenas épicas de batalha e também o Asta ganhando cada vez mais poder. Mesmo assim, mesmo eles vencendo a batalha, eu acho que o confronto final ainda não vai ser decidido ali. Como eu já vinha dizendo, eu acreditava que o Yami ia mostrar muito poder e ele podia talvez acabar vencendo o Dante em algum momento. E aí aquele cara iria dar um jeito de trapacear e levar o capitão junto com ele do mesmo jeito. Mas agora eu acho que vai ser um pouco diferente. Eu acho que agora o foco principal vai realmente ser o Asta, uma vitória possível do Asta utilizando este novo poder, talvez se comunicando com o ser que vive dentro do seu interior no futuro, talvez até mesmo sendo controlado por ele, vai dar um grande problema pro Dante e o Dante vai perceber que não vai conseguir vencer aquela luta sozinho. Pode ser então entre duas umas, ou ele vai ser completamente possuído, vai deixar aquele ser que vive dentro do interior dele tomar o controle e aí o Dante vai estar possuído lutando contra o Asta. A gente sabe que isso é possível mesmo ele não estando com 100%, porque a Megícula conseguiu possuir a Vanica e usar a sua magia por conta própria pra salvar ela da magia da Sekirê. Ou isso, ou ele simplesmente vai ignorar o Asta e o Yami e vai começar a atacar os outros membros dos touros, a Vanessa, a Gray e principalmente o Gauch, que tá caído ao chão. O Gauch, por mais que foi salvo pela magia da Gray, ele ainda tá praticamente inconsciente, ele ainda não tá em condição de voltar pra uma batalha, ele não tá em condição de se defender ali. A mesma coisa nesse momento está valendo pra Vanessa e também pro Henry, porque os dois estão sem mana nenhuma. Neste momento, só quem tem poder pra ajudar naquele combate caso fosse necessário seria o Finhal, que pelo que eu entendi não consegue usar sua própria magia por causa do poder comprimido do Capitão Yami, e também a Gray, que há pouco liberou a sua incrível magia arcana. Ela seria uma esperança pra eles se protegerem contra o Dante, mas mesmo assim, se eles atacarem obviamente este grupo, o Asta e o Capitão Yami acabariam tomando a frente e eles poderiam acabar se ferindo ali ou sendo derrotados tentando proteger os seus companheiros. Isso porque foi algo que o Asta mesmo disse. Ele disse no último capítulo que não ligava a origem do seu poder, não ligava até mesmo se ele mesmo se transformasse num demônio, se ele conseguisse poder o suficiente pra conseguir proteger os seus companheiros e também pra responder às expectativas do Capitão Yami sobre ele. E eu acho que sim, o Asta lutaria com tudo, até mesmo sendo derrotado, até mesmo ferido, se for necessário pra proteger as pessoas que são importantes pra ele, e todos os touros pra ele são uma família. Então obviamente o Dante, que já notou isso, pode acabar usando contra eles. Isso porque ele já percebeu com o Capitão Yami, que chegou querendo proteger os membros do seu esquadrão e mesmo sendo praticamente derrotado o tempo todo, o Yami tava tentando se superar pra proteger quem era importante pra ele. Então Dante, notando disso, ele pode se aproveitar pra levar o Capitão, pra conseguir passar por Asta e por Yami agora que eles dois elevaram muito seus poderes e assim conseguir voltar pra Spades e cumprir os seus objetivos. Uma outra possibilidade seria ele ter algum outro tipo de poder, alguma outra carta na manga, algo que seria muito perigoso e que o próprio Capitão Yami percebesse que não daria pra vencer. Sendo assim, agora com todas essas vantagens, eu não acharia difícil que o líder dos touros acabasse dando uma ordem pro Finhal tirar todo mundo dali, inclusive o próprio Asta. Assim a gente veria mais uma outra possibilidade do Dante vencer, porque eu realmente acredito que ele vai levar o Capitão Yami, afinal a batalha final tá pra acontecer em Spades. William Vengeance já tá naquele reino e também mais recentemente a Loropética foi pra lá, então todo mundo vai acabar indo pra Spades em algum momento. Mas como vocês viram, esse foi um pequeno vazamento de Black Clover e os meus comentários sobre ele e sobre o que eu acho que vai acontecer no mangá a partir de agora. E também, como eu disse, como não temos imagens do mangá, não dá pra saber em que ordem aconteceu, se isso é tudo que vai acontecer no capítulo, ou se isso acabou sendo a previsão de alguém colocada como se fosse a sinopse do capítulo. Mesmo assim, eu achei muito legal trazer pra comentar com todos vocês, e comenta aí embaixo o que vocês acharam sobre isso e quais suas expectativas pro próximo capítulo também, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!